4, 3, 2, 1. Fala galera! Nesse vídeo. Bagunçou a minha entrada, vamos de novo. Vai. Fala galera! Nesse vídeo nós vamos falar pra vocês. Eu mostro o braço, vamos de novo. Já? 1, 2, 3 e. Fala galera! Nesse vídeo nós vamos contar pra vocês como nós se conhecemos. Tudo começou em uma viagem que a gente fez para uma cidade mais longe um pouquinho da nossa. Fui convidada pela minha vizinha para ir para esse evento, para esse congresso de senhoras, no caso era, mas meu pai não deixou. Então, um dia antes, ele acabou liberando e eu acabei indo. Quando chegou lá, observação, era só para senhoras e mulheres. E ele, mais o pai dele, acabou indo também. Ó, detalhe, eu vou ser o comentarista desse vídeo, né? Porque mulher é mais detalhista e eu vou comentando aquilo que você lembrar. Geralmente, nós é da Assembleia, né? E tem congresso de jovens, senhoras e etc. E esse dia era congresso de senhoras. Então, eu fui de intruso, mas meus pais, pra andar. Não só andar, né? Mas cultuar a Deus também, porque nós temos que ir pra adorar a Deus. Mas nós foi nesse congresso de intruso. E quando eu entro naquele ônibus, quando eu olho assim, ó, tá essa morena maravilhosa, com aquele olhar hipnotizante. Eu já sentei assim, ó. Então, tipo assim, foi aquela química à primeira olhada, amor à primeira vista. Então, só que ela não me dava bola, tipo, ela era bem séria na dela. Nem um sorrisinho não deu. Eu já disse, eita meu Deus, e agora? Como é que eu vou me conectar com essa menina? Aí já rolou aquele interesse, né? Mas eu disse, mas já se for da sua vontade que o senhor me conecte com ela, que eu consiga trocar ideia com ela, conversar com ela, conhecer ela. E se for da sua vontade, vamos ver no que vai dar, né? Que ela seja, sim, a minha esposa, a minha namorada, noiva e tudo mais. Então eu entreguei nas mãos de Deus. Mas, naquele momento eu disse, Jesus, seja feita a sua vontade. Eu também não forcei nada, eu simplesmente deixei fluir, porque ela estava séria na dela, então eu não fui até ela, não puxei conversa, não conversei, simplesmente entreguei nas mãos de Deus. E aí continua a sua história. E acabou, chegou lá e ele não parava de me olhar. Parece cena de filme, tá? Quando eu olho do lado assim, ó, do vidro do ônibus, aí eu vejo o reflexo, né? Refletiu, porque tava a estrada escura e assim, do sol de postes, e acabou refletindo ele olhando pra mim. E eu já fui, meu Deus, que esse menino quer, pelo amor de Deus. Observação. Como eu não fui até ela trocar ideia, eu queria pelo menos estar olhando pra ela, né? Que eu não conhecia ela, apesar de ser da mesma cidade, nós morava, na verdade, porque hoje em dia nós é casado a 3 minutos de distância, 5 minutos. Só que não sei como a gente nunca se bateu. E se a gente já se bateu, a gente não lembra. Porque provavelmente eu não era o galã que eu sou hoje, né? Nem ela precisa que é. Mas graças a Deus o globo veio ao longo dos anos. Então, nós nunca se bateu que nós se lembre. Só que nesse dia que a gente foi de intruso para esse congresso, graças a Deus a gente se bateu. Só que como eu não fui trocar ideia com ela, por eu não conhecer, que a gente também fica tímido, né? Então eu disse, eu vou pelo menos conseguir ficar olhando pra ela. Mas como eu também não posso ficar virado, porque ela sentou no banco de trás do ônibus, lá pra trás e eu lá na frente. Então não dá pra eu ficar a viagem todinha olhando assim, porque, né, assusta e faz meia correr. Então você, menino que tá assistindo esse vídeo, não fica assim, ó. Ó, aí eu fiz o quê? Estratégia. Sabe aqueles ônibus escolares que provavelmente tem na sua cidade? Tem um vidro um pouco escuro. E como a gente tá vendo de viagem até o congresso, ficava tudo bem escuro. Então quando você olhava pro vidro, dava para ver o reflexo do ônibus. Então eu sentei em um ângulo que desse para olhar pro vidro e o vidro refletisse onde ela estava. Então foi assim que passou toda a viagem, eu olhando pelo vidro, ela. Então eu sempre fiquei num ângulo a qual desse para ver ela. Então foi assim toda a viagem e na minha mente, meu Deus, faz eu se conectar com essa menina, me apresenta essa menina, tudo mais. Então eu continuei deixando fluir, até aí a gente ainda não tinha conversado. É tanto que ele não sentou no mesmo banco que o pai dele, porque ele queria ficar olhando, né? Enfim, chegamos lá na cidade que era pra gente ir pro congresso. Então ele não teve cadeira para ele sentar, acabei sentando com a minha vizinha lá na frente
E ele ficou lá na portaria, como se fosse um vigia, né? E quando eu me levanto pra ir beber água, que eu olho, ele tava olhando pra mim. E eu, meu Deus do céu, esse menino tá só me encarando e eu não gosto que me encarem. Só sei que eu saí, voltei e ele olhando. E chegou a hora da gente voltar pra ir pra casa e ele já não sentou no banco que ele tinha sentado pra ir. Quando a gente vinha voltando, ele já sentou atrás de mim mesmo, mas sendo no outro lado. E ele não ficou normal assim não, ó. Ele ficou assim, ó, no banco, olhando. Aí uma menina que vinha comigo, uma criancinha, ela disse, você sabe que é aquele menino? Aí eu disse, não senhora, não, ele disse, foi ele que pediu. A gente disse que não tinha sido. E aí vinha embora, e ele olhando, e eu já ficando tipo desconfortável, porque ele tava só encarando, né? Aí eu sei que quando E eu achava que eu tava discreto, viu, gente? Aí quando eu ia sair do ônibus, a mãe dele tava também no ônibus. Aí ele parou, segurou no meu braço. Aí falou com a minha vizinha, né? Ele disse, é sua filha? Aí ela disse, não, é a nova convertida, lá perto, onde a gente mora. Aí ela veio comigo. Aí disse, você é muito linda, sei o quê, né? Ó, observação, minha mãe também nunca tinha visto ela, aparentemente. E nem conhecia ela, até mesmo ela achou que ela seria filha da pessoa com qual ela estava. Então foi por isso que quando ela ia saindo, mãe parou as duas, aí perguntou se ela era filha da amiga dela, né, que essa mulher é amiga de mãe, só que mãe não sabia se ela era filha dela ou não. Então ela perguntou se ela era filha dessa mulher, como também disse, meu Deus, que menina linda, que morena linda. Então, lá atrás, na cadeira que eu estava sentado, eu já fiquei olhando aquilo e fiz... Eita, aí tem coisa, viu? E eu, observação, nem sabia que essa menina tinha pedido para ela sentar onde eu estava. Então as coisas ali já foi começar a se conectar. E outra observação, nesse período que eu conheci ela, eu estava em um propósito com Deus. Que dentro da data X ou Y, Ele iria me mandar a pessoa certa, com base no propósito que eu estava com Ele, que é algo pessoal e particular. Mas que eu tinha pedido um período a Deus para Ele me mostrar a pessoa certa, dentro da data X a Y. E dentro dessa data foi Heloísa que apareceu. Então vocês podem perceber que realmente fazer um propósito com Deus dá sim certo, funciona assim. Não importa seja lá qual o propósito que você quer fazer, se é pelo namorado, se é pelo seu ministério, seja lá o que for. Claro que Deus não é obrigado a fazer nada, Ele também não é obrigado a te responder dentro da data que você propôs. Mas se você quer ter uma certa clareza, quer ter um direcionamento, é muito bom você estipular assim um período, a qual você vai tirar esse período para orar bastante, buscar a Deus e pedir resposta sobre o seu desejo, que é particular de cada um. No meu caso, eu tinha feito esse propósito para Deus enviar a minha pessoa certa. E eu disse, Jesus, ó, se for da sua vontade enviar a pessoa certa, eu estou te orando a partir de hoje, e tarará, tarará, com base no meu propósito. E se for da sua vontade que o Senhor envie a pessoa certa, que o Senhor envie até o dia X. Então, foi um propósito parecido com isso que eu te contei, porque como é algo pessoal, não tem como dar muito detalhe. Mas se vocês quiserem saber mais sobre propósito, pesquisem no YouTube, no Google, que vocês vão aprender melhor como fazer um propósito com Deus. Nós podemos até estar gravando um vídeo sobre isso depois, então se inscreva aí no canal e deixa seu gostei. E é o seguinte, para esse vídeo não ficar muito longo, como já passou 8 minutos, a gente vai fazer a parte 2, pois tem muitas histórias legais, emocionantes, divertidas, que tipo assim, foi algo de Deus mesmo, não tem como dizer que não foi de Deus, porque foi algo simplesmente sobrenatural, algo bem lindo, feliz e alegre que aconteceu nas nossas vidas, para nós se encontrar, para nós conhecer, namorar. Antes do namoro ainda teve o período de oração, o namoro, o noivado, e hoje em dia a gente é casado, graças a Deus, por honra e glória de Deus. E eu sou muito feliz em ser casado com essa princesa linda e maravilhosa todos os dias da minha vida, minha melhor escolha. Então é o seguinte, se você quer a parte 2, vai ter parte 2, parte 3 e etc. Deixa aí o seu gostei, se inscreva, ativa o sininho, deixa nos comentários alguma experiência sua. Se você já está namorando, como você conheceu a pessoa, qual a sua experiência no namoro, noivado, casamento, experiência com Deus, deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, como eu já falei. Veja a descrição desse vídeo e veja os demais vídeos do canal.
para que você não possa perder a parte 2, a 3 e até aí que a gente terminar a nossa história. Mas fica ligadinho, ativa o sininho para que você não possa perder nenhuma parte, nenhum detalhe dessa história, porque ó, é cena de filme. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreva, ativa o sininho, veja a descrição desse vídeo, veja os demais vídeos do canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão esperando em Deus, que já estão namorando, noivado, casado, e nos acompanhe porque vem muita coisa boa por aí. Deus abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau! Tchau!